Para nós finalizarmos a presença, eu vou te contar o que é a presença no roubo. Aconteceu um fenômeno na minha vida. Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu tive um supermercado delivery, e era físico, tinha loja física. Sabe o que aconteceu? Em 1 ano e meio eu fui assaltado 25 vezes. Misericórdia. Ouve a história. Era uma desconexão total. E aí tinha uma particularidade. Eu fui assaltado sempre por pessoas negras. E depois da 25ª vez, quando eu via um negro, eu começava a tremer, porque eu achava que ele ia me assaltar. Eu criei o síndrome do pânico de pessoas negras. Olha que coisa louca. E aquilo estava criando em mim uma situação muito difícil de lidar. Um amigo meu me indicou um preletor da Seitonaí, que era a igreja que eu pertenço, que chama Roberto Sakaguchi. Esse cara era presidente da Seitonaí na época. E era um cara muito difícil de falar com ele. Para marcar uma audiência com o cara, a orientação pessoal era muito difícil, porque o cara era muito requisitado. Sabe quanto tempo eu demorei para marcar com ele a orientação pessoal? 3 meses, 90 dias. E aí o que aconteceu? Quando eu marquei com ele, ele falou assim: Zauro, eu vou marcar com você num núcleo que a gente tem lá na Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro. Falei, tá bom, pode me passar o endereço que eu vou. Ele falou, só que cuida para não chegar atrasado, que eu só tenho 1 hora para você. Nem 1 minuto mais. Eu vou chegar lá às 19 horas e às 20 horas eu vou palestrar. Então não tem 1 minuto mais. Eu falei, fica tranquilo que eu chego lá na hora. Cheguei lá, 18h30. Tinha uma galera no núcleo já esperando para palestra. Tinha umas 40 pessoas mais ou menos ali. Depois as pessoas foram chegando, eu sei que foi aumentando o número de pessoas. De repente, que eu estava ali esperando, entra um japonesinho de 1,5 m de altura, dá boa noite para todo mundo. Olha o que aconteceu. O cara deu boa noite para todo mundo, ali tinha umas 50 ou mais pessoas ali esperando, veio na minha direção, apertou a minha mão e falou assim, tudo bem com você, Isauro? O cara, ele nunca tinha me visto, eu nunca tinha encontrado com ele só falou comigo por telefone, e ele chegou lá e falou meu nome, e apertou a minha mão e falou meu nome. Aquilo já me deu um fio na espinha, eu falei, que coisa mais maluca isso. Aí ele falou assim, tá naquela salinha lá, entra lá que nós vamos conversar já já. Entrei lá na salinha, daí a pouco veio lá o japonesinho, mandou eu ficar em posição de oração, fez uma oração, e depois pediu para eu contar a minha história para ele. Aí eu comecei a contar dos problemas, do assalto, etc, etc, etc. Quando eu terminei, ele falou assim, terminou, Isauro? Quer falar mais uma coisa? Eu falei, não, só isso. Ele falou assim, está preparado para ouvir a verdade? Eu falei, vim buscar a verdade. Sabe o que ele fez comigo? Olhou no meu olho e falou assim, a primeira coisa que você precisa aprender, ladrão só rouba ladrão. Essa foi a primeira coisa que ele falou para mim. Naquele tempo, estava iniciando na espiritualidade, eu era bem nervosão, assim. Eu fechei as mãos, assim, ó. Eu ia pegar ele. Mas alguma coisa aconteceu que impediu que eu batesse nele. E aí eu falei para ele assim, olha, seu Roberto, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Meu pai me ensinou de pequeno que o que é meu, o que é dos outros é dos outros. Portanto, eu nunca peguei uma agulha de ninguém. Sabe o que ele falou? Duvido. Eu falei, então o senhor me prova que eu sou bandido, porque eu não estou entendendo. Aí ele falou assim, Isauro, fica calmo, vamos conversar. E aí ele falou para mim assim, me conta aí, como é que você faz seus negócios? Aí eu comecei a contar para ele dos negócios. Eu falei, isso aí tá tudo bem. Aí ele falou assim, vamos fazer diferente. Me fala de um negócio que você fez, que você considera o melhor negócio que você fez até hoje na sua vida. E aí eu lembrei da seguinte história, né? Quando eu era mais novo, sempre gostei de guardar dinheiro. Então eu emprestava dinheiro para as pessoas. E um dia, chegou um cara para me pedir um dinheiro emprestado, só que o cara não me conhecia. E aí ele falou o seguinte para mim, Isauro, eu não vou pedir dinheiro emprestado para você, porque você não me conhece. Mas eu preciso da tua ajuda e só você pode me ajudar, que meus amigos disseram que você poderia me ajudar. Minha história é a seguinte, ele falou. Minha mãe teve um AVC e ela não tem convênio. Eu levei no hospital público e não tinha vaga. Eu entrei no primeiro hospital particular que tinha, porque eu não poderia deixar minha mãe morrer. E ela está lá 17 dias, está recuperada, ela teve um derrame cerebral e está recuperada. Só que o hospital não libera a minha mãe porque eu não tenho dinheiro para pagar a conta. E ele pegou a chave do carro dele e mostrou para mim. Tá vendo aqui meu carro? Mostrou para mim. Eu entrego o meu carro para você ir lá e tirar minha mãe do hospital. Eu falei, tá bom, mas que carro que é esse? Ele falou assim, é um Gol CL. Que ano que é? Ele falou assim, tem 3 meses de uso. Eu falei, amigão, mas esse carro vale 13 mil reais. E a conta do hospital era 5.740. Eu falei, você tá me dando o seu carro para pagar uma conta que é menos da metade do valor do seu carro. Ele falou assim, Isauro, minha mãe não tem preço. Se você fizer isso, eu vou ficar muito feliz. Eu achei aquilo uma baita oportunidade. Fui lá, tirei a mãe dele do hospital, paguei o hospital, levei ele em casa, voltamos no cartório, passou o carro pro meu nome, tá tudo certo. Dupliquei meu dinheiro 2 vezes, num piscar de olho, certo? E aí foi quando o preletor falou assim para mim, Isauro, aí tá um roubo. Você aproveitou da situação de uma pessoa que estava fragilizada para duplicar o seu dinheiro. Isso não é oportunidade, isso é roubo. Aí a ficha começou a cair para mim. Então eu fiquei igual a você, assim. Falei, caramba, então isso é roubo. Ele falou assim, é. Ele falou assim, eu digo mais para você, se você corrigir essa sua maneira de negociar, além de você nunca mais ser assaltado, o seu dinheiro vai duplicar muito mais. Ele falou assim, olha, só para você ter uma ideia, a sua intenção era ajudar a pessoa, não era? Eu falei, então. Para você ajudar ele, você tinha que pagar um preço justo do carro dele. Ele perguntou
perguntou para mim assim, esse carro, o preço justo para você ganhar dinheiro, qual que é a ideia de mercado? Eu falei, 15% então. Você pagaria 15% menos no carro do cara. E não, 64% menos. Então você roubou. Esse é o detalhe. É por isso que você está nesse jeito. Corrige isso que você nunca mais será roubado. E se alguém pensar em te roubar um dia, Deus vai te avisar antes, porque filho de Deus não rouba um outro filho de Deus. Só ladrão rouba ladrão. Eu falei assim, caramba, meu. Falei, tá bom então, vou fazer. Dali para frente eu corrigi a minha forma de pensar com relação a negócios. E comecei a fazer segundo a orientação dele. E aí ele falou assim, se alguém um dia pensar em te roubar, Deus vai te avisar antes. Eu nunca mais fui roubado. E aí o que aconteceu? Faltava para mim essa bendita confirmação de Deus me avisar antes. Um dia, eu já era preletor, estava palestrando, porque aí eu botei em prática, né? Fui trabalhar, fui correr atrás, estudar, virei preletor da Sede. Eu estava em uma palestra e na rua que eu morava, em São Bernardo do Campo, era uma rua retona assim, de uns 3 ou 4 quilômetros, e a minha casa era casa térrea, e aí com portão automático. Então eu chegava, apertava o botão do portão, entrava e estava tudo certo. Mas antes de chegar, quando eu entrei na rua, que estava uns 2 quilômetros antes da minha casa, eu vi que tinha um carro de vidro escuro andando atrás de mim devagar. E eu tentei ficar numa condição do cara passar, o cara não quis passar. Naquela hora eu lembrei do preletor. Falei, nossa, esse rapaz está querendo me roubar. E aí eu continuei e ele continuou atrás de mim. Quando eu cheguei em casa, ao invés de apertar o botão do controle para entrar em casa, eu passei direto e dei uma volta no quarteirão. Quando eu voltei, não tinha mais ninguém, entrei em casa, até aí tudo bem, sem nenhuma novidade. Mas a novidade foi no dia seguinte. No dia seguinte, o meu vizinho do lado, que chama Fernando, do lado esquerdo da casa, ele estava na minha porta, me esperando eu sair, e falou assim, Zé, você estava maluco ontem de noite? Eu falei assim, maluco por quê? Eu falei, meu, quando você chegou, botou teu carro na garagem, os caras estavam levando o meu, e você sequer me prestou solidariedade. E eu falei para ele assim, olha, você me desculpe, Fernando, mas eu não vi nada disso. E aí a minha ficha caiu. Deus me avisou, me mostrou o caminho para eu dar a volta, voltou, me colocou dentro de casa e eu não vi mais nada. Lembra que eu te falei da áurea de luz? Pois bem. Então aí foi a confirmação. O tempo passou. Depois de quase 10 anos depois, isso em 2015, eu comprei, sabe aquela HRV da Honda? Eu comprei uma zerinha para mim. E comprei a mais top de todas. E a partir dali, eu aprendi que não se faz seguro de carro, porque fazer seguro de carro é você assumir que alguém vai te roubar. Eu nunca mais fiz seguro de carro, nada, nunca fiz até hoje. Só que eu comprei a HRV e um mês depois, eu fui fazer uma palestra no Rio de Janeiro, e aí fui com ela até o aeroporto de Guarulhos. Deixei ela lá. Quando chegou no Rio de Janeiro, a palestra foi tão boa que os caras quiseram mais uma outra. Só que era no dia seguinte. E eu tinha um compromisso em São Paulo de noite, que era uma palestra também. Eu falei pros caras, sem problema, eu vou para São Paulo e amanhã eu volto. Os caras falaram, rapaz, vai para que você vai para lá? Fica aqui, pede para um diretor teu fazer a palestra lá. Por que você tem que ir? Você já tá aqui. Olha Deus falando com você. Só que eu não aceitei a sugestão, falei, não, eu vou e amanhã eu volto. Edneia, quando eu cheguei em São Paulo, no aeroporto, mas caiu uma chuva mais tão forte que alagou toda a marginal. Eu cheguei em São Paulo às 5 da tarde, a minha palestra era às 20. Sabe que hora que eu cheguei em São Bernardo? Que a palestra era em São Bernardo? 23h30. Ou seja, não fiz a palestra. Resolvi passar no escritório antes. Passei no escritório antes. Quando eu estava voltando para casa, uma voz falava no meu ouvido assim, Isaura, entra para a direita. E eu não entrava. Eu falava assim, por que eu vou entrar para a direita se eu estou já chegando na minha casa? Na segunda rua, de novo, entra para a direita. Eu falei, minha casa já está ali, não vou entrar. Na terceira, entra para a direita. Eu não entrei. Me avisou 3 vezes e eu não entrei. No próximo quarteirão, os caras levaram o carro. Aí a ficha que eu falei, caramba, era Deus me avisando e eu não obedeci. Eu fui desobediente. Como eu tinha certeza que eu fui desobediente, isso eu vou mandar para você por e-mail para você ver, tá? O documento. Aí, para ficar pior ainda, eu resolvi, com uma delegacia perto, eu falei, vou até a delegacia perto. Na hora que eu estava indo, os compadres, os caras chegou e tomou o telefone também, que eu tava falando no telefone. Aí eu fiquei tão pé da vida que eu voltei para casa. Bom, no dia seguinte eu fui lá, fiz o BO, e eu escrevi no BO assim, mais ou menos assim, Deus, muito obrigado pela experiência de ontem. Prometo que eu não errarei mais. Agora, esses meninos que roubaram o meu carro, se eles vão utilizar o carro para fazer alguma coisa boa, que eles podem ficar com o carro. Mas se for para fazer coisas erradas, que eles me devolvam, porque esse carro não é fruto de roubo, é fruto do meu trabalho. Portanto, não é para fazer coisas erradas. Quando eu terminei de escrever, o delegado perguntou, o que você está escrevendo aí? Aí eu escrevi, botei data, né? Aí o delegado leu o que eu estava escrevendo. O cara falou, isso é coisa de maluco, né? Nunca vi ninguém fazer um negócio desse. Bom, entreguei para Deus a história e ficou por isso mesmo. Os meus amigos começaram a me zoar bastante. Falaram assim, Zauro, você roubou bastante nos últimos tempos, hein? Porque perdeu um bem de 120 mil, cara. Roubou bastante. Falei, olha, se eu perdi, eu roubei. Mas se eu não roubei, vocês podem ter certeza que o bem vai ser devolvido. Só que aí passou 1 mês, 2 meses, não tem seguro no carro, lembra? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, nada. E o pessoal
continuou me sacaneando. O que aconteceu? Em 2018, 3 anos depois, eu cheguei no escritório e cheguei lá, tinha 2 multas do carro. Aí eu falei, caramba, os caras estão andando com o meu carro, olha só. Só que aí quando eu fui ver as multas eram, acho que era do dia, né? Era 3 anos atrás. Só que já estava no Cadim. Aí eu fui até o Poupa Tempo para olhar. Quando eu cheguei lá no Poupa Tempo, o que aconteceu? A moça falou assim, tá bom, seu Isauro, eu vou dar uma olhada. E aí eu cheguei bravo e falei para ela assim, inclusive, é o contrário, ao invés de eu pagar essa multa, o governo tem que devolver o IPVA. Porque eu não sei se você sabe, quando você compra um carro novo, ele for roubado em menos de um mês, o Estado tem que devolver o IPVA. Você sabia disso? Não. Pois é uma lei isso. Ela falou assim, de fato, você tem razão, mas eu vou olhar para você primeiro. Ela foi lá no computador, pesquisou e veio de lá com um sorriso desse tamanho no rosto, assim, ó. Seu Isauro, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Tem alguma coisa errada. Eu falei, como assim errada? Ela falou, seu carro foi encontrado. Tá aqui, ó, o BO. Seu carro foi encontrado. A polícia encontrou o seu carro. Eu falei, bom, se a polícia encontrou meu carro, ficou para eles, porque não me devolveram. Ela falou assim, ó, se não devolveu, então isso é caso de polícia. Você tem que ir na delegacia e fazer um BO, porque é caso de polícia isso. Saí do Poupa Tempo para fazer um BO. Tem um amigo meu lá, em Diadema, né, porque essa história toda que eu tô te contando, eu estava em Diadema. Fui lá, o Toninho era delegado. Aí o seu Antônio, eu falei, seu Antônio, aconteceu, eu contei a história para ele. Ele falou assim, vamos dar uma olhada, Isauro. Vamos dar uma olhada na cidade onde encontrou o carro, porque no BO aparece a cidade. Encontraram o carro 400 quilômetros daqui, numa cidade chamada Piratininga. Vamos ligar lá nos pastos. Talvez está no pasto. Ligamos os 2 pastos, que tem não estava. Aí ele teve a ideia da gente ligar na delegacia, onde foi apreendido o carro. Ele falou assim, mas liga você para não dar ideia que eu estou dando uma carteirada na mulher. Então eu liguei na frente dele. Falei com a delegada chamada doutora Valéria. E ela chegou e falou assim, deixa eu dar uma olhada, seu Isauro. Em 2 horas eu ligo de volta para você. Tá bom? Tá bom. Falei, caramba, ela vai ligar mesmo? 2 horas, menos 2 horas depois a mulher me ligou de volta, a tal da doutora Valéria. E contou a seguinte história. Seu Isauro, o seu carro realmente foi apreendido aqui, mas teve um erro aqui que eu não sei qual é, o seu carro foi pro leilão. Ele foi leiloado. Só que, o que eu quero pedir pro senhor? Que o senhor não faça BO, não fala para ninguém dessa história. Eu vou ligar pro leiloeiro para ele te devolver um carro novo, igual que você tinha na época, porque você não teve culpa de nada e a culpa é nossa. E se você fizer um BO, todos nós aqui vamos presos, porque não tem como justificar um negócio desse. Eu falei, doutor, eu não quero prejudicar ninguém, eu só não quero ser prejudicado. Se a senhora está me garantindo que o seu leiloeiro vai me ligar para mim pagar o carro ou me dar um carro novo igual, para mim não tem problema nenhum, tá tudo certo. Ela falou assim, ó, segunda-feira ele vai ligar para você. Isso era uma sexta. Na segunda-feira de manhã, 8 horas da manhã, o cara me ligou. O nome do cara chama Arnold Strauss. É um americano, cara, que é o dono do leilão. E o cara me ligou com a seguinte proposta, Isauro, em 40 dias você tem seu carro de volta. Eu falei, você não está entendendo, a doutora Valéria disse que você vai me dar um carro novo. E não meu carro, velho, porque eu não quero. Eu quero um carro novo, exatamente igual, era zerinho, porque esse carro já foi usado, eu não quero ele mais. Ele falou assim, então tá bom, seu Isauro, vamos fazer um acordo, então? Eu falei, qual que é o acordo que você quer? Ele falou assim, você sabe quanto custa o seu carro hoje? Eu falei, sim, eu já passei na concessionária para saber quanto custa um dele igualzinho hoje. Custa 110 mil reais. Ele falou assim, então vou fazer o seguinte, eu vou te depositar agora 55 mil e vou te dar 2 cheques de 27.500 reais, ok? Eu falei, tudo bem, só que se um cheque voltar, eu processo vocês e faço o BO, porque eu tenho certeza que alguém está usando o meu carro. Ele falou, fica tranquilo, não vai voltar. Assim foi feito. Ele me trouxe os 2 cheques, compensou tudo certinho. 60 dias depois, eu fiz um recibo de compra e venda como se ele tivesse me comprado o carro. E ele me devolveu o carro zerinho. 110 mil, só que me devolveu em dinheiro. 110 mil. E aí eu fiz a seguinte conta. O meu carro, se na época estivesse comigo 3 anos depois, ele valeria 80 mil reais. 80 menos 110 são 30 mil, certo? Certo. Você sabe o que é esses 30 mil? Os 30 mil eram os meus pertences que estavam dentro do carro, que também foi. Que foi um notebook que na época eu paguei uns 8 mil reais. Eu tinha comprado 2 ternos novos. Na Brookfield paguei 3 mil reais cada um. Um iPhone, um Motorola e um iPad e mais 3 mil em dinheiro. Somar tudo isso daria exatamente os 30 mil que também... Gente do céu, surpreendente essa história. É muito louca a história, não é? Aí você fala assim, mas será que essa história é verdadeira? Eu vou te mandar todo esse documento para você ver, tá bom? Gente do céu. Isso que eu quero dizer para você, isso é a presença de Deus. Quando você sai da presença, você se ferra. Deus ficou presente comigo até a terceira esquina, lembra? Entra para a direita, entra para a direita, entra para a direita, e eu desobedeci quantas vezes? 3 vezes. E aí eu conto essa história para todo mundo para justificar a presença. Quando você está desconectado, a vaca vai pro brejo e aí já era. Não é muito louco? Muito mesmo. Com base em tudo isso, a nossa mentoria acabou. Quer me fazer uma pergunta? Não. Não? Não, só vou praticar. Dona Edneia, é um prazer sempre mentorar você. Tá bom. Obrigada por hoje. Um abraço. Tchau.